E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai revisar os principais conceitos de função composta, que é muito importante para o estudo de cálculo que a gente vai fazer depois. Vamos lá? Para a gente falar de função composta, é mais fácil eu partir de um exemplo para depois conseguir generalizar para vocês. Então, considere os conjuntos A, ele é formado pelos números -1, 0, 1 e 2. B, formado pelos números -1, 0, 1, 2, 3. E C, que é formado por 1, 3, 5, 7 e 9. E as funções f de A em B e g de B em C, definidas por essas leis aqui. Ó. F de x é x² menos 1, g de x é 2x mais 3. Tá, tem um punhado de informação aqui, mas não se preocupa com isso não. Vamos primeiramente montar um diagrama de flechas com as funções f e g. Eu tenho então três conjuntos, A, B e C. O meu conjunto A é formado por esses números aqui, o B por esses e o C por esses daqui. Certo? A gente definiu isso no enunciado. A função f, ele sai de A e vai para B. Com essa regra aqui, ó, x² menos 1. Ou seja, ele vai pegar um número do meu domínio, elevar ao quadrado, subtrair 1, e isso vai dar a minha imagem. Então, o menos 1 aqui, ó, eu vou fazer ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 fica 0. Então, o menos 1 é associado ao número 0 lá no conjunto B. O f vai de A para B. O número 0, o 0 vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, menos 1 dá menos 1. O número 1, 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. O número 2, 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então, a gente tem essa associação. Repare que o meu contradomínio B não é igual à minha imagem, né? O 1 e o 2 não entraram na imagem, mas não tem problema. Todo mundo aqui do meu domínio teve uma imagem correspondente ali no conjunto B. Agora, a função g, ela vai de B para C, seguindo essa regra, 2x mais 3. Então, o menos 1, eu faço 2 vezes ele mais 3. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 3, 1. O 0, 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. O 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Então a gente tem essa associação. O f vai de A para B e o g vai de B para C. E a gente tem aqui o nosso diagrama de flechas para a gente entender o que está acontecendo. Agora, reparem no seguinte. A gente acabou de fazer uma associação de elementos de A para B e depois de B para C. Isso eu fiz com duas funções. Do A para o B eu fiz com a função f e do B para o C eu fiz com a função g. Mas você concorda que deve existir, então, alguma função que já vai direto do A para o C sem ter esse intermediário? Essa função existe, é chamada função composta. Então a gente consegue descobrir uma expressão que já vai direto do A para o C sem ter o intermediário. E a gente vai descobrir como que descobre essa fórmula que rege a função daqui a pouquinho, no próximo slide, se não me engano já. Vou ler com vocês só o que está aqui. Ó. Veja que cada elemento de A possui um único correspondente em C. Assim podemos definir uma função de A em C chamada de composta de G em F e representada por G de F de x, ou G bola F de x. Certo? GOF a gente costuma falar aqui, né? Eu não gosto muito dessa notação, eu prefiro essa aqui, ó, ela é mais clara para mim. O que significa G da F de x? Significa que eu estou aplicando na função G a imagem da F, que é o que acontece aqui no diagrama, né? O que eu estou pegando para aplicar a G? Eu pego a imagem do F, faço os cálculos e descubro qual que é o elemento lá em C. G da F de x, então é G da imagem da F. E isso é função composta. Então, por exemplo, o que é o G da F de menos 1? G da F de menos 1, está aqui o menos 1, né? Então, o F de menos 1 era 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que G de 0. E o G de 0 é 3. G da F de 0. F de 0 está aqui no 0. O F de 0 dá menos 1 e depois vai para 1. Então, o G de F de 0 é 1.
g de f de 1. Então o 1 vai para o 0, que depois vai para o 3. Então eu poderia pensar na função que já vai direto do 1 para o 3. E depois o de 2 vai para o 9, né? 2 vai para o 3, que vai para o 9 depois. Isso é função composta. Agora, como que a gente estabelece essa lei da função composta? Isso é tranquilo. Basicamente, a gente pensa no seguinte, vamos voltar para o nosso exemplo. A gente tinha f de x valendo x² menos 1 e g de x que era 2x mais 3. O que a gente faz aqui? G da f de x, se eu tivesse, por exemplo, calcular g de 5, o que eu ia fazer para calcular g de 5? Eu troco todo lugar que tem x por 5. Aí ia ficar 2 vezes 5 mais 3, não era isso? Se é g da f, eu troco todo lugar que tem x por f. É isso. Então, g da f de x fica 2 vezes f de x mais 3. Pense que o f de x é um número. E agora sim, na próxima passagem, eu troco o f de x pela expressão que rege ela. Então seria 2 vezes x² menos 1 mais 3. Faço a distributiva, então fica 2x² menos 2, mais o 3 que já estava lá. E o menos 2 mais 3 fica mais 1. 2x² mais 1. Então, a função composta, eu poderia pensar no 2x² mais 1. E aí, continuaria como antes, se eu fizer direto agora, ó, g do f de menos 1. Então eu pego aqui e troco por menos 1. Em vez de ter que fazer o f primeiro de menos 1, ver quanto dá, aí depois eu vou lá e aplico na g, eu posso ir direto por essa expressão nova aqui. Ó. Repare que essa expressão não é igual a nenhuma das outras anteriores. G da f de menos 1, então taca aqui menos 1 no lugar do x. Fica menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes 2, 2, mais 1, 3. Se eu jogo 0, 2 vezes 0 ao quadrado é 0, mais 1, 1. Se eu jogo o 1, 2 vezes 1 ao quadrado, 2, mais 1, 3. E se eu jogo 2, 2 vezes 2 ao quadrado, dá 8, mais 1, 9. Certo? Repara, olha a sequência aqui, ó. 3, 1, 3, 9. Olha o que a gente tinha obtido antes. Deixa eu voltar tudo isso aqui. 3, 1, 3, 9. Mesma coisinha. Só que aqui a gente precisou do intermediário. Aqui a gente primeiro calculou o f e depois, em cima do f, a gente calculou o g. Agora a gente já pode ir direto a partir dessa expressão aqui que a gente obteve. Certo? Então, a ideia de função composta é essa. É uma função que, em vez de você ter um intermediário, você pula ele. E aí você consegue obter a expressão, inclusive, dessa maneira aí. Beleza? A gente vai usar bastante função composta quando a gente for falar de derivadas, por exemplo. Uma observação importante. Para que a função composta exista, para que você possa calcular a função composta, é necessário que a imagem da função f esteja dentro do domínio da função g. Como assim? Ó, a função g, nesse nosso exemplo, o domínio era o b e o contradomínio era o c. Ele ia de b para c. Agora, a função f ia de a para b, né? Só que a imagem da f, que era o menos 1, o 0 e o 3, estava contido, estava dentro do domínio da função g. E isso é necessário, porque vamos supor que eu tivesse aqui, ó, algum elemento do conjunto A que a imagem fosse 10. A imagem fosse 10. 10 aqui, ó. Esse 10 não faz parte do meu domínio da função g. Então, na hora que eu fosse calcular o g de 10, isso não existiria. Não teria como ser calculado. Certo? Então, por isso que é necessário que a imagem da função f esteja dentro do domínio da função g. Nesse exemplo que a gente deu, é só por definição que a gente viu nos domínios iniciais. Mas vamos supor que a função g fosse uma raiz quadrada. E a função f desse um número negativo. Na hora que você calcula a função f, dá um número negativo, e depois você vai calcular uma raiz quadrada desse número negativo, você não ia conseguir. Por isso que é necessário que a imagem da função f esteja dentro do domínio da função g. Beleza? E aí um exercício para a gente encerrar, eu coloco ali, ó, sendo f de x igual a 2x mais 7, e a função composta de g em f, de f em g, f de g de x igual a 6x mais 3, determine g de x. O que a gente viu no exemplo anterior, eu dei o f, dei o g e a gente calculou a composta. Aqui é um pouquinho diferente. Eu dei o f, dei a composta e quero o g. Muda uma coisinha. Bom, o enunciado deu pra gente que o f de g de x é 6x mais 3. O que é o f da g de x?
é pegar essa expressão aqui, ó, 2x mais 7, e trocar x por g de x. Se fosse f de 5, de novo, é o mesmo exemplo que eu dei. Se fosse f de 5, não era só trocar o x por 5? F de g de x é só trocar o x por g de x. Então ficaria 2g de x mais 7. E esse 2g de x mais 7 é igual a 6x mais 3, porque foi isso que foi dado no nosso enunciado ali. Agora é só isolar g de x. Primeira coisa que eu vou fazer é jogar o 7 para o segundo membro, subtraindo, né? E aí fica 3 menos 7, que fica menos 4 ali. Então fica 2g de x, 6x menos 4. E agora, dividindo tudo por 2, aqui fica 3x e aqui fica menos 2. G de x é igual a 3x menos 2. Essa é a nossa função g. Com ela, a gente faria a composta com f e daria o 6x mais 3, que é o que foi dado. Beleza, gente? Então, função composta é um conceito bem simples. Às vezes, as pessoas ficam com dúvida nisso aqui, mas espero que vocês tenham entendido. Tudo bem? Ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.